Ninguém é perfeito, né? Isso todo mundo já sabe, gente. E nos relacionamentos amorosos, as nossas falhas, né, os nossos problemas emocionais acabam ficando aí mais visíveis, né? Eles acabam aparecendo de uma maneira mais frequente e muitas vezes negativa. A gente então pode acabar tendo alguns tipos de comportamentos tóxicos, né? Alguns comportamentos disfuncionais que diversas vezes acabam aí afastando o nosso parceiro ou a nossa parceira e prejudicando a relação, né? A relação ali a dois como um todo, né? Então, o nosso objetivo, eu acredito, né, que dentro de um relacionamento, o nosso objetivo, o nosso intuito dentro de uma relação romântica é tentar ao máximo reduzir os nossos erros, as nossas falhas, para que a gente possa viver cada dia melhor, né? Viver bem, viver com tranquilidade, viver ali com pessoas que a gente escolheu, né, para estar ali do nosso lado da melhor forma possível. E é por isso que a gente precisa, mais do que tudo, eu acredito, estar disposto ou disposta a nos autoconhecer, né, gente? Ou seja, estar disposto ou disposta a olhar para dentro de si, né? Buscando sempre analisar aí os nossos comportamentos, analisar determinadas atitudes nossas, né? E o que pode ou não ser mudado ali nesse sentido para que a gente sempre esteja evoluindo e crescendo dentro da relação, né? Como é uma relação amorosa normalmente é composta por duas pessoas, e a gente já conversou sobre alguns erros, né, das mulheres dentro de um relacionamento, isso eu gravei um vídeo só sobre isso, tá? Hoje é a vez de então falar sobre os homens. Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e eu ajudo você a alcançar, né, o relacionamento amoroso aí que você tanto deseja. E hoje então, né, nesse vídeo de hoje, na nossa conversa, né, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre 7 erros, né, que muitos homens cometem aí dentro dos seus relacionamentos amorosos, ok? É claro que, assim como a gente já conversou, né, no vídeo sobre os 7 erros comuns das mulheres dentro de um relacionamento, né, dentro de um relacionamento amoroso, uma relação a dois, e se você ainda não assistiu esse vídeo, dá um pulinho lá, dá uma olhadinha, procura ele, porque vale a pena assistir, tá? Obviamente, o intuito aqui não é generalizar, tá bom? Até porque, quando se trata do ser humano, nada é absoluto. Então, todos esses erros aí que a gente vai conversar aqui, né, eles não se aplicam a todos os homens, ok? Que isso fique bem claro. A gente só vai falar, falar sobre erros comuns, né? Se tratando aí de uma maioria, né? Se tratando do público masculino e de erros comuns, tá bom? Então, o primeiro erro aqui que a gente vai apontar que muitos homens cometem, não são todos, mas muitos cometem, é tratar a sua mulher como a sua mãe. Tá? É interessante porque no vídeo sobre, né, os erros femininos, esse erro também estava na lista quando se trata aí de mulheres, ou seja, muitas mulheres erram ao tratar os seus parceiros como filhos, né? E ao mesmo tempo, muitos homens também erram nesse sentido quando eles resolvem tratar, né, as suas parceiras, né, as suas companheiras como mães, depois que a relação aí já tá mais séria, né? E isso é extremamente prejudicial, gente, tá? Para qualquer relação amorosa, isso é muito prejudicial. Então, são homens que propõem, né, parceria, mas que querem uma mãe no fundo, né? Eles querem ser cuidados, sustentados, né, paparicados, ou seja, eles querem os mesmos mimos de quando eles eram mais jovens ali, né? Os mimos que eles recebiam das mães, né? Então, normalmente são homens que foram criados por famílias superprotetoras, muitas vezes por mães superprotetoras, e essa superproteção transmite a ideia de que você não está sozinho, né? Que eles, a família ou a mãe, estão ali para resolver tudo para você, para fazer tudo por você, ou seja, não precisa se preocupar, pode ficar tranquilo e deixar isso com eles, com a sua mãe, com a sua família, porque eles vão resolver tudo bonitinho para você, né? E essa superproteção também transmite que eles, né, a sua família ou quem está aí, ou de repente essa mãe, né, superprotetora, que eles acreditam no fundo que você não dá conta. Então é por isso que é melhor eles fazerem
fazerem, né? Eles acreditam que você não é capaz. É como se você fosse, como se você fosse um coitado, que você não consegue resolver nada por conta própria, né? Não consegue voar aí com as suas próprias asas, e isso, gente, vai construindo uma autoestima baixíssima, tá bom? Então são homens totalmente despreparados para a vida, essa é a verdade. Então eles querem mulheres que facilitem ao máximo a vida deles, né? Tudo que elas puderem fazer para facilitar é muito bem-vindo. Então isso não é um processo consciente, tá, gente? Isso é um processo subconsciente, é um processo emocional, não é racional, tá? Então eles muitas vezes nem percebem que eles estão fazendo isso, porque por isso que trabalhar o autoconhecimento é sempre muito importante, né? Porque a gente muda dessa forma determinados comportamentos disfuncionais, e antes de tudo a gente precisa identificar esses comportamentos, ou seja, saber que eles existem, né? Saber identificar, né? E olha que interessante, né? Também os homens assim, quando eles são pais, normalmente eles não são do tipo de homens com muita atitude, sabe? Eles não são muito participativos na vida dos filhos. Eles não levam, por exemplo, os filhos para brincar, eles não elogiam muito o sucesso dos filhos, né? Eles não ensinam determinadas coisas ali para o filho ou para a filha. Eles muitas vezes, sem perceber, eles competem com os filhos, como se eles fossem dois irmãos, né? Competindo ali por atenção, entende? Então, para vocês homens, cuidado com isso, tá? Porque vocês não são filhos das suas parceiras, ok? Sejam homens, literalmente, né? Sejam parceiros, sejam companheiros, tenham atitudes alinhadas com isso, porque esse é o objetivo aí de um relacionamento romântico, né? De um relacionamento amoroso, que haja companheirismo, parceria de vida, e isso inclusive seduz as mulheres, tá? Isso seduz, né? Muitas mulheres. Então, se você, como homem, sente que esse tipo de comportamento existe em você, busque entender o que está por trás disso, tá? Porque isso tem uma causa emocional, isso é um sintoma que tem uma causa emocional, isso vem aí dos seus aprendizados lá de trás, como a gente já conversou, às vezes de uma mãe super protetora, de uma família de forma geral muito super protetora, né? Então resolva isso, tá? Busque analisar isso em você, se isso existir, resolva isso antes que você acabe com a sua relação. E mulheres, né, se vocês estiverem assistindo esse vídeo também, resolvam essas questões também dentro de vocês, tá? Porque homens filhos se completam com mulheres mães, tá? Então ambos precisam se trabalhar emocionalmente para que o relacionamento dê certo. O segundo erro muito comum, né, que muitos homens cometem aí dentro de uma relação é ser romântico só no dia dos namorados e olhe lá, né? Às vezes nem isso. Então, homens, você, se você for homem, você não precisa ser o cara mais meloso do mundo, tá? Para conseguir manter o romance vivo, a chama acesa dentro de um relacionamento amoroso, tá? Na verdade, o romantismo não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com ser meloso, com ser brega, né? Com ser grudento. Aliás, isso é até chato, né? Ser grudento, ser meloso demais. Então, não tem nada a ver com isso. Ser romântico é apenas saber dedicar carinho, atenção, né, e tempo para alguém que você realmente ame, né? Então você não precisa aguardar por datas ali comemorativas para você bancar o romântico. Pelo contrário, o romantismo deve fazer parte do seu dia a dia ali com a sua parceira, algo natural, algo espontâneo e não algo com data marcada, entende? Algo já programado ali. Então sempre se lembre que a conquista deve ser diária, isso é importantíssimo, tá? A conquista não é algo apenas de início de relação, é uma coisa diária. Quando você não se dedica mais nessa questão da conquista, né, a conquistar quem está do seu lado todos os dias, a conexão entre vocês, aos poucos ela vai se perdendo, né? A atração naturalmente vai diminuindo, a relação então começa a
aos poucos ir esfriando, tá bom? Então cuidado. Então, para evitar esse tipo de coisa, demonstre constantemente aí com naturalidade, né, o seu romantismo, né? Isso não tem a ver com presentes caros, tá? Coisas materiais, nada disso, tá bom? São coisas simples, são gestos simples, podem ser atitudes ali muito simples, como por exemplo mandar, sei lá, mandar uma mensagem, né, com uma declaraçãozinha dentro de um momento inesperado que ela não está esperando, né? Preparar ali um jantar para vocês. Ah, mas Fernanda, eu não sei cozinhar, eu não cozinho, não sei fazer, né? Tudo bem, se arrisca, né? É a intenção, na verdade, o que mais vale no final das contas, tá? As mulheres gostam disso. Eu não vou, óbvio que eu não estou generalizando, mas muitas mulheres gostam, né, dessas atitudes assim com ótimas intenções por trás, mesmo que a comida, sei lá, no final das contas fique ruim, tá? Pelo menos você tentou, pelo menos a sua intenção era muito boa, né? De repente isso pode ser até motivo aí para vocês rirem juntos depois. Senso de humor também é sempre muito importante, né? Leveza na relação, tá? Então sempre seja você mesmo, isso é muito importante, seja espontâneo, tá? Não precisa incorporar um personagem para ser romântico, simplesmente haja com naturalidade, porque pode apostar que qualquer atitude romântica que você tenha, pode ser pequenininha, né, com a sua companheira ali, bem provavelmente ela vai ser muito bem-vinda, tá bom? E um outro ponto importante nisso também é não fazer algo esperando alguma coisa em troca, ok? Ou seja, ficar sendo romântico esperando alguma coisa em troca da sua parceira. Não tente ser romântico apenas para conseguir que ela depois faça alguma coisa que você queira, por exemplo, tá? Seja romântico, naturalmente tenha essas atitudes carinhosas simplesmente porque você ama essa pessoa que está do seu lado, né? Às vezes os melhores resultados estão nas atitudes mais simples, mas que têm grandes significados, certo? É assim que a gente constrói relacionamentos amorosos incríveis. Então não deixe o romantismo de lado, né? Não deixe o romantismo só para datas específicas, tá bom? O terceiro erro que muitos homens cometem, né, quando se trata aí de relacionamentos amorosos é se fechar muitas vezes para o diálogo, tá? Não são todos, obviamente, mas muitos homens acreditam que conversar sobre o relacionamento, ou até mesmo as famosas DRs, né, é algo chato ou ineficaz, ou seja, não adianta nada, né? Na cabeça deles não adianta de nada. Então eles dão pouca importância, às vezes, para o diálogo e para a comunicação dentro da relação. Eles podem até impulsionar uma discussão, né? Mas na hora ali de colocar tudo em pratos limpos, eles acabam, né, se esquivando um pouco, tá? E aí, por não dar importância, né, para as conversas dentro do relacionamento, eles ficam muito mais suscetíveis a cometerem aí os mesmos erros sempre, porque eles não se abrem para conversar, né? Para justamente poder ali mudar determinadas coisas que precisam ser mudadas para que o relacionamento possa seguir da melhor forma. Então eles ficam colecionando problemas. E aí, em alguns momentos, gente, óbvio que é necessário sentar e conversar sobre o relacionamento, né? E rever alguns conceitos aí pré-definidos que talvez precisem ser alterados. Dessa maneira, não dar relevância para as conversas, né? Para conversar, é cometer um grande erro dentro do relacionamento. Isso prejudica o andamento de tudo, né? E o relacionamento até futuramente. Então, veja os seus erros, né? Seja empático, evite a competição pelo poder da razão, ou seja, para de ficar sempre querendo ter razão, tá bom? Se isso ficar sempre acontecendo em todas as conversas de vocês, né, do casal ali, talvez seja um sinal de que as coisas realmente não estão indo muito bem, porque esse não é o objetivo, ficar toda hora provando quem tem razão ali, né? Saiba colocar na balança os assuntos que realmente valem a pena serem discutidos, tá? Porque muitas vezes a gente fica presos a questões muito banais, né? Isso faz com que isso ganhe um tamanho ali, uma intensidade enormes, né? Quando isso começa a ser discutido, esses assuntos bobos, né? Então entenda que casais têm diferenças de personalidade, exigindo ali de ambos flexibilidade, né? Lembre que são muitas vezes essas diferenças que
alimentam positivamente o relacionamento, né? Essas diferençazinhas pequenas. Então a comunicação precisa ser presente dentro de um relacionamento para reforçar o vínculo amoroso de vocês dois, ok? Discutir a relação é fundamental, mas também não o tempo todo, tá? E também não é discutir sobre tudo o tempo inteiro, né? É interessante saber avaliar as reais necessidades ali de conversar sobre determinados assuntos e aí deixar de lado, né? Deixar coisas menores, né? De lado, para que você e a sua parceira não fiquem tendo aquelas discussões bobas, né? Discussões vazias, né? Discutir por aquelas picuinhas, coisinhas pequenininhas ali. Então, mantenha a sua calma, né? Evite o clima agressivo, afinal, o foco do diálogo é fortificar a relação e não encontrar culpados. O quarto erro que alguns homens cometem numa relação a dois é desleixar na aparência, tá? Isso também, gente, estava lá na lista no vídeo dos 7 erros cometidos pelas mulheres. Quem assistiu esse vídeo vai lembrar, tá? Então, isso também, obviamente, mulheres também se incluem nisso, né? Assim como as mulheres, os homens também precisam entender que não é porque você já conquistou, né, a sua parceira que você não precisa mais cuidar da sua aparência, tá bom? Depois de casado, né, depois que você já está dentro de um relacionamento sério, já de mais tempo, né, de anos aí, alguns homens acham que não precisam mais chamar a atenção realmente da parceira, né, da companheira, da mulher. Por isso é que ele acaba relaxando no que diz respeito à aparência, né? É aquela coisa assim, eu já tô casado mesmo, né? Já namoro ela já há um tempão mesmo, né? Já consegui o que eu queria, não preciso mais ser incrível, lindo, maravilhoso, arrumado, né? Então, só que a gente se esquece, né? Quando a gente vai conhecer alguém, todo mundo tem a preocupação de se arrumar, de ficar bonito, de ficar cheiroso, bem vestido, né? São vários aí os fatores, na verdade, que fazem com que alguém ache você interessante, né? E a gente não pode mentir que, gente, a aparência, com toda certeza, é um desses fatores, né? E tá tudo bem, né? Uma boa aparência conta muito. Então, se você, homem, anda sempre descuidado, porque você acha aí que a sua parceira já está nas suas mãos, né, e nunca mais vai abandonar você, saiba que você acaba correndo um risco muito maior de perdê-la por conta desse tipo de comportamento, tá? De perder aí a sua companheira, a sua parceira. A aparência realmente é um fator muito importante no julgamento feminino na hora de definir o quanto um homem é interessante ou não. Agora, o que poucas pessoas sabem é que para se tornar atraente, né, interessante, não é preciso você ser necessariamente lindo e maravilhoso, não, tá? Não tem a ver com isso, não, com ser lindo e maravilhoso. Não, basta ter determinados cuidados pessoais, coisas simples, básicas, tá? Então é estar sempre cheiroso, as mulheres adoram, né? Uma pessoa cheirosa, um homem cheiroso, né? Cheiro é muito importante. É ter cuidado com as roupas, né, que veste, mesmo dentro de casa. Não fica usando roupa rasgada, ou então toda encardida, né? Ou roupa íntima, mesma coisa, né? Segue o mesmo raciocínio. Então, não precisa ser, não tem nada a ver com ser roupa cara, tá? Não tem nada a ver com isso. São roupas simples, mas limpas, né? Não toda rasgada, toda suja, né? Aqueles homens que optam por barba, por exemplo, precisam manter a barba limpa, cuidada, porque quando a barba já está grande demais e mal feita, ela pode causar uma certa impressão de sujeira, de desleixo, né? Fazer atividade física é importante, né? Para também manter o corpo legal e também, obviamente, manter a saúde, tá? Então, não se acomode, ok? Isso serve para homens e para mulheres também, né? Não se acomode. Então, antes, quando você era mais jovem, às vezes você era um cara arrumadão, simpático, bonito, e agora você virou adulto, de repente engordou bastante, né? Aí casado, com filhos, é trabalho, e aí você começa com uma postura de eu tô fazendo tudo já que tem que ser feito, né? O que mais que você quer de mim, né? Esse tipo de ideia que o homem tem da mulher. O que mais que você quer de mim? Eu não posso nem descansar e comer o que eu quero, né? Comer o que eu tô afim.
E aí qualquer toque da parceira, né, para que ele se cuide melhor, é entendido como uma forte crítica aí, né? E aí ele fica se sentindo rejeitado, o homem fica se sentindo rejeitado, fica revidando às vezes com agressões, né? E não observa os sinais, os alertas que ela, a parceira, né, ou outras pessoas estão tentando passar. Ou seja, cuide de você, né? Olhe a sua saúde, né? Cuide de você. Então, se você perceber um grande número de pessoas, se você for perceber, um grande número de pessoas, né, quando se separam, começam a correr atrás de retomarem os corpos jovens, digamos assim, né, que eles abandonaram no passado. Então, a pessoa volta a querer se cuidar mais, em todos os sentidos, né, porque agora elas estão buscando novos interesses, né, elas querem alcançar novas conquistas, né. Não param para pensar aí que existem marcas que não se apagam, né? Sejam marcas internas, sejam marcas externas também. Portanto, se cuide, né? Tenha cuidado com isso, porque isso pode acabar com a sua relação amorosa, ok? Então, se cuidar diariamente é um ato aí de amor para consigo mesmo, ok? O quinto erro que muitos homens cometem é ser possessivo e controlador, tá? Ou seja, começar um relacionamento amoroso e manter essa relação por meio de comportamentos de domínio e autoridade, por exemplo, tá? Às vezes essas atitudes aí, elas estão disfarçadas de gestos muito sutis, muito amáveis, mas outras vezes elas são exercidas, né? Sem nenhum tipo de escrúpulo, tá? A questão é que, pouco a pouco, esses comportamentos aí, essas atitudes vão criando uma prisão, ou seja, realmente vão aprisionando ali a parceira, né? Dentro daquela relação. No começo do relacionamento, pode ser até normal, né? Que o seu parceiro demonstre aí um pouco mais de preocupação pelas suas atividades aí, né? Do dia a dia, né? Você mulher, eu falando, né? Que o seu parceiro envie algumas mensagens, né, diariamente, ou então que ligue para você várias vezes durante o dia, mas aonde está o limite disso, entende? Onde é que está o limite disso? Então, o sinal de alerta aparece no momento em que o desejo de saber da parceira se transforma em uma obsessão, né, e o interesse ele se converte em puro controle. Então a pessoa só quer controlar a outra. Esse perfil controlador muitas vezes não costuma ficar tão evidente no início do relacionamento, né? Lá no começo do relacionamento. Mas conforme o tempo vai passando, né? Ele começa a se destacar mais, isso começa a ficar mais visível, tá? Então, por exemplo, o homem começa a controlar aonde a parceira tá, né? Em cada momentozinho, ou seja, cada passo que ela dá, né? Ele quer saber com quem ela fala, com quem ela anda, quais são as amizades que ela tem, inclusive, apesar dela às vezes já ter dito, né, o que ela ia fazer, aonde ela ia, né, de repente encontrar alguma outra pessoa, eu vou ali, tá? Apesar dela fazer isso, o homem vai tentar comprovar isso de algumas formas, seja através dela mesma ou de familiares, de amigos, para confirmar que aquilo que ela tinha dito realmente é uma verdade, ou seja, que ela estava realmente com aquelas pessoas, naquele lugar, né? Então, entenda uma coisa, cada um de nós é uma pessoa livre e ninguém tem o direito de decidir com quem alguém pode sair, os lugares que alguém pode ou não ir, né? E o que alguém deve ou não vestir. Porque além disso ser uma grande falta de respeito, isso também reprime a liberdade daquela pessoa. Ok? Que isso fique bem claro. O perfil de homem possessivo e controlador pode demonstrar também muito ciúme, tá? Dentro da relação, isso é muito comum. Isso acontece por causa dos sentimentos aí profundos de insegurança e desconfiança em relação a si mesmo, tá? Então, essas crises de ciúme começam a acontecer, né? Quando o homem sente que o amor do outro tá correndo algum tipo de perigo, ou quando ele sente que o medo de deixar de ser amado, né, tá ali presente, de deixar de ser o centro das atenções da parceira, né, ainda que isso não seja uma verdade, tá? Ou seja, né,
A pessoa ciumenta, um homem ciumento especificamente nesse caso, costuma ter muito medo do abandono, além de uma dependência emocional e uma grande insegurança no final das contas. Isso estraga, gente, qualquer relação a dois, tá bom? Por isso é que eu sempre falo sobre a importância da gente cuidar dos nossos problemas emocionais. Sempre falo isso. Quem assiste os vídeos, os meus vídeos, já me ouviu falando isso. Porque quando a gente entra em um relacionamento cheio de questões mal resolvidas, nós somos capazes de destruir literalmente qualquer relação, tá? Então, como é que você espera ter o relacionamento amoroso que você tanto deseja, carregando dentro de você tanto lixo emocional? Você gostaria de se relacionar com alguém cheio de problema? Claro que não, Com alguém completamente desequilibrado emocionalmente? Claro que não. Então cuide das suas questões, Mude internamente, porque dessa forma você vai atrair as melhores pessoas aí para a sua vida. Um sexto erro que muitos homens cometem no quesito amoroso é não se fazer presente na relação, tá? Uma reclamação muito comum das mulheres, é que os seus parceiros deixam elas em segundo plano. Elas sentem como se o trabalho e a família de origem, ou seja, mãe, pai, estão sempre em primeiro lugar. Isso é um sentimento muito comum entre as mulheres. Muitos homens negligenciam isso, mas o fato é que mulher gosta muito de atenção. E se o homem não consegue, não se atentar a isso, ele pode acabar perdendo a parceira, sem perceber muitas vezes, tá? Que isso está acontecendo. Toda mulher, no fundo, quer sentir que tem o homem próximo a ela ali, ligado a ela. Mas existem muitos homens que não estão dando a devida importância a isso, a esse fato, por simplesmente não ligarem ou por simplesmente também não saberem que é assim, que a mulher precisa tanto disso. Então, por exemplo, se você tem uma flor em casa, você sabe que para ela continuar sempre bonita, você precisa regar, você precisa trocar a terra, você precisa cuidar dela com carinho, todos os dias ali, porque senão ela morre, ela murcha. Assim também é a mulher. Se o homem não sabe como dar atenção, devida ali para ela, ela acaba murchando, E na melhor das hipóteses, ela termina o relacionamento se queixando sobre isso, exatamente sobre essa questão, de não ter recebido atenção, de ter ficado em segundo plano. A atenção para a mulher é muito importante, mas isso só se reflete de maneira acentuada ali quando você tem um relacionamento, obviamente, com uma mulher. Então, muitas vezes, os homens têm muita dificuldade de entender isso, Mas as mulheres gostariam muito que eles entendessem, Essa necessidade. Então, ser atencioso, principalmente aí dentro de um namoro, de um noivado, de um casamento, é muito importante para o lado feminino, Na verdade, é indispensável mesmo, Para a mulher isso é muito importante. É interessante, Porque sempre existem pequenos detalhes que para as mulheres contam muito, embora os homens ignorem muitas vezes, em muitos momentos. Então, seja mais presente no seu relacionamento, dê realmente atenção, priorize a sua parceira. Isso vai gerar ainda mais conexão e intimidade entre vocês dois, tá bom? E o sétimo e último erro, cometido por alguns homens é achar que não precisa mais elogiar e dizer que ama a parceira, Então não precisa mais elogiar nem dizer que ama. Mesmo que você ache que ela já sabe que é bonita, diga para ela, tá? Mesmo que você ache que ela já sabe que ela é maravilhosa, diga para ela. Mesmo que você ache que ela já sabe que você a ama, Diga para ela. Diga para ela, eu te amo, Diga para ela diariamente, não é para ficar dizendo o tempo todo, mas diga, Fale. Mulheres amam, Não apenas amam, elas precisam ouvir coisas assim. E é sempre bom ouvir elogios, do homem que elas escolhem ter do lado delas, Então, os elogios mostram que você verdadeiramente se importa com a sua parceira, E ajuda a aumentar também os níveis de dopamina, de ocitocina dela ali, tá? Isso são hormônios. Então, consequentemente, isso
aumenta a conexão emocional entre vocês, tá? Então elogiar a sua parceira vai dar ao relacionamento muito mais vida e muito mais paixão, tá bom? Às vezes, os menores elogios já vão ter um resultado incrível aí nos seus relacionamentos e você leva o quê? 10 segundos para dizer alguma coisa bacana para sua companheira, né? Ou seja, uma coisa simples, né? Uma coisa muito simples, muito rápida e ela merece no final das contas, né? É uma coisa que não custa nada. Então, como parceiro, você tem a chance de fazer a autoestima dela, da sua parceira, ir lá em cima, tá? Então aproveite isso, tá bom? Não deixe isso passar, porque isso é muito importante, tá? Bom, esses são os 7 erros, gente, comuns, tá? Entre os homens, quando o assunto é relacionamento amoroso. Mais uma vez, tudo isso que a gente conversou aqui não se aplica a todos os homens, tá, gente? A ideia não é generalizar, é apenas levantar aqui algumas questões, né, frequentes ligadas ao masculino, ok? Essa foi a nossa conversa, gente, de hoje, esse foi o nosso papo de hoje e eu espero realmente que essa nossa conversa tenha te ajudado de alguma forma a chegar mais perto aí de alcançar o relacionamento que você tanto deseja, né? O relacionamento amoroso que você tanto deseja. Sempre se lembre, você merece as melhores coisas da vida, então não aceite menos do que isso, tá bom? Sempre se escolha acima de tudo. Então, se você gostou desse vídeo, pode curtir, pode compartilhar aí com quem você acha que precisa ou gostaria de ouvir essas palavras, né? Porque é dessa forma que juntos a gente pode ajudar mais e mais pessoas, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo, gente. Um beijo pra vocês.